Análise, e eu percebo que o meu interesse flutua em várias direções, e hoje eu vou falar de uma coisa pouco falada, que é a morte da psicanálise. É interessante porque estava vendo uma entrevista com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, na Globo News, e eles falavam da morte do teatro. Na música punk, existe uma expressão chamada punk not dead, ou seja, punk não está morto. Então a morte de algo é uma expressão até comum, mas quando a gente fala da morte da psicanálise tem um detalhe: ela não é uma morte morrida, ela é uma morte matada, como diria minha avó. Então eu vou falar um pouco disso, né? Tanto interesse em matar e não consegue, né? Pior que o Jason. O Jason é assim, você assiste o filme, ele foi cortado em pedacinhos, colocado num balde de cimento e jogado dentro do oceano. No final do filme, o que acontece? Na hora dos letreiros, está lá o Jason de novo, né? Então, a psicanálise tem um quê de Jason também, e eu queria discutir isso com vocês. Então eu preparei alguns slides, iria exibir isso para vocês, mas é desnecessário. Eu extraí alguns trechos, enfim, eu posso ler, é tranquilo. Eu parti do título, né? A morte que nunca ocorre, a psicanálise e sua força vital. Então, além da morte, eu vou falar de uma coisa característica da psicanálise, que é a força da psicanálise. Eu psicanalizo há 20 anos, comecei em 96. Antes disso, fui estudante de psicologia e tinha uma linha teórica na minha época, eu não sei nem se existe mais, chamada rogeriana. Centrada na pessoa. Centrada na pessoa. Eu estou bem, você está bem, eu não entendi o que tinha que fazer. A pessoa falava uma coisa, eu repetia. Então você está descontente com seu marido. Não, porque eu brigo muito com ele, então você briga muito com ele. Eu não conseguia entender, eu falei, mas como é que isso vai ajudar a pessoa? E aí passaram, sei lá, 25 anos, eu imagino que tem alguém ainda que faça isso. Mas é um ato heróico, né? Porque não tem muita gente que faz isso, né? Outras linhas teóricas também que eu vi na faculdade de psicologia, tinha uma chamada transpessoal, não me recordo direito, né? Enfim, tem certas coisas que vão, depois somem, né? Não teve um negócio de inteligência emocional na época, não teve? Né, das inteligências, das inteligências, tinha um monte de evento, o pessoal ia para um hotel. Nossa, o que aconteceu com isso tudo, né? E por que algumas coisas persistem, né? Estou falando da psicanálise, mas poderia falar de outras coisas que também persistem, mas eu vou me centrar nisso, né? Persiste aquilo que tem uma certa força e que toca fundo no ser humano, né? Eu acho que a psicanálise é uma dessas coisas. Ontem à tarde eu fui assistir o documentário Histórias da Psicanálise, Leitores de Freud. Isso foi um dos subtemas do documentário, por que o Freud continua sendo tão atual, né? Um autor que eu gosto muito, eu sempre cito ele, provavelmente já citei aqui, porque eu sou repetitivo, mas eu vou citar novamente, é um autor chamado Nasio, Mandavi Nasio, um argentino refugiado na França. E ele tem um livro chamado Prazer de Ler Freud, e tem uma epígrafe que eu acho tão maravilhosa, eu sempre recito, que nem criança quando recita, né? Batatinha, quando nasce, eu recito essa, né? Que ele diz: o prazer de ler Freud é quando compreende a sua força, sua loucura, sua força louca e genial de querer compreender o que anima nós humanos. O prazer de ler Freud é saber, para além das palavras, é de nós que ele está falando. Então isso é uma coisa que sempre me tocou na psicanálise, desde quando eu a conheci, desde quando eu comecei a estudar, desde quando eu comprei esse livro aqui, há 25 anos atrás também, né? Parece que o Freud fala pra gente, né? Fala, não é possível, eu escrevi isso pra mim. Mas ele nem sabia quem seria eu nasci 35 anos depois da morte dele, quase. Ou seja, Freud diz pro humano, né? Freud toca na nossa alma. E ele inventa uma coisa que persiste. Então eu vou fazer uso até das palavras dele, de um texto específico, para embasar minha fala hoje. Então eu parto de uma frase que vocês podem achar na internet, enfim, vocês podem achar no Google. Eu, no caso, tirei do dicionário da Rovinesco e do Plum, mas enfim, facílimo de achar, né?
Certa vez, travando contato com um jovem analista que tocou nesse tema, Ana Freud respondeu a ele: predizer a morte da psicanálise talvez esteja na moda. A única resposta inteligente é a que Mark Twain deu, quando o jornal anunciou por erro a notícia de sua morte. Aí ele diz: as notícias sobre minha morte são muito exageradas. Então isso aqui é a Ana Freud falando, né, na década provavelmente de 50, né? E eu parto justamente dessa pergunta: que interesse é esse na morte da psicanálise, né? Por que as pessoas têm tanto interesse em dizer que a psicanálise não funciona, não existe, ou é uma coisa meio antiquada, enfim, uma coisa não comprovável? Então eu lanço uma pergunta aqui que é: morte da psicanálise ou desejo de matar a psicanálise? Então vamos lá. Eu pego um texto do Freud de 1925 chamado As Resistências à Psicanálise. Então eu pego um trecho que ele abre, os 2 primeiros parágrafos. Uma criança nos braços de sua babá voltará ao rosto gritando à vista de um rosto estranho. Um homem piedoso começará a nova estação com uma prece e também saudará os primeiros frutos do ano com a bênção. Um camponense recusará comprar uma foice a menos que ela porte a marca registrada que foi familiar a seus pais. A distinção entre essas situações é óbvia e pareceria justificar buscarmos um motivo diferente para cada uma delas. Não obstante, seria equívoco deixar de enxergar o que elas têm em comum. Em cada um dos casos, estamos lidando com um desprazer da mesma espécie. A criança o expressa de maneira elementar. O homem piedoso o aplaca mediante um artifício, ao passo que o camponês o utiliza como motivo para uma decisão. A fonte desse desprazer é a exigência feitamente por algo que é novo, o dispêndio psíquico que ela exige, a incerteza alçada até a ansiosa expectativa que ela traz consigo. Seria interessante dedicar um estudo completo às reações mentais à novidade, uma vez que, sob certas condições não mais primárias, podemos observar um comportamento do tipo contrário, uma sede de estimulação que se arremete sobre tudo aquilo que é novo, simplesmente porque é novo. Olha que interessante, o Freud poderia ter dito simplesmente: a psicanálise causa esse impacto porque ela é nova. Mas Freud, do jeitinho dele, né, traz uma investigação metapsicológica que tem que entender a causa pelas quais o que é novo nos exige. Alguém aqui conseguiria discordar do Freud nesse quesito? Difícil, né? Claro que da boca para fora, evidentemente, o que nós dizemos? Que nós somos extremamente abertos ao novo, não é verdade? Mas é assim que você sente quando muda o programa do seu computador? Sabe assim? Mandei, como é que é? Não. É quando a gente manda fazer o computador lá no nome do computador. Formatar, ele fala: mudei o Windows. Aí você fala: qual que é o Windows que é? O 10. Aí você abre o Windows, você não conhece nada. Cadê minhas coisas? Que botão, onde eu ponho o cursor? Acabou. Quando você compra um novo eletrodoméstico para substituir um que quebrou, você tem que ler o manual. Não tem nada que desgasta mais a gente que isso. E um carro novo, o câmbio do carro novo. Mas eu fiquei 5 anos com esse mesmo carro, agora é câmbio automático. Não adianta, o que é novo exige da gente. Naturalmente, uma invenção dessa como Freud vai exigir da gente. Vou dar um exemplo de um ato falho que eu vi numa sessão. A pessoa recém-casada, estava discutindo com o marido, eles estão brigando muito, e ele fala assim, ela diz: você está muito estressado, tem que fazer uma análise, tem que se perguntar essas coisas aí, a gente acabou de casar. Ele falou: não, eu preciso fazer esporte, eu preciso comer comida natural, eu preciso tocar violão. Ela falou: então troca. Até Freud, até a existência de Sigmund Freud, isso seria uma mera, vamos dizer assim, troca semântica de uma letra, né? Toca vira toca. O problema é que essa letra R muda totalmente o sentido da frase. Não, mas o pior ainda, depois do Freud, não é só que muda totalmente o sentido da frase.
da frase. Freud diz, talvez tenha uma verdade. Todo mundo deve estar com a cabeça a milhão, né, com esse verbo trocar. Ninguém sabe porque foi ela que falou, nenhum de nós. Mas a gente tem o direito de deduzir que esse R pode dizer algumas coisas. Como analista, eu só marquei. Você falou, sei lá, e ela ficou vermelha. Comprovou. Isso é psicanálise. Vocês imaginam vocês reproduzindo isso para as pessoas nas suas relações? Ah, deixa eu te contar, como é que foi lá no France Café, lá, o evento que o Olivão organiza? Ah, foi legal, foi um tal de Leandro, ele contou um negócio. Você está com a boca aberta. Não, imagina vocês contando. Isso, gente, isso captura a atenção das pessoas. As pessoas se excitam ouvindo isso. Então o Freud inventa uma coisa que de fato faz a gente ficar de orelha em pé, né? Mas pera, mas que coisa é essa? Então o nome disso é um ato falho. É um ato falho. Ou seja, a pessoa queria dizer alguma coisa, ela disse outra, mas não é um engano. Essa outra coisa que ela disse é a verdade dela. Essa é a questão. É o resultado. De onde vem essa verdade? Né? Esse R veio da onde? Foi um R que entrou entre o T e o O. Tem alguma coisa aí. Pois bem, o Freud começa o texto então dizendo que o que é novo causa resistência. Ele diz, poxa, mas no campo da ciência, a ciência deveria estar permanentemente aberta ao novo, porque a ciência se alimenta disso, daquilo que é novo, daquilo que possibilita novas descobertas, novas conclusões. Mas a gente sabe que o mundo científico não é tão aberto à novidade. Então o Freud começa a se perguntar no texto como que as pessoas resistem a essa novidade. Olha que interessante o trechinho do Freud. As formas pelas quais a resistência à psicanálise encontrou expressão não necessitam ser consideradas agora. Basta dizer que a luta sobre essa inovação de modo algum está no fim, embora já seja possível perceber a direção que assumirá. Seus oponentes não conseguiram suprimir o movimento. A psicanálise, da qual há 20 anos atrás eu era o único porta-voz, atraiu desde então o apoio de numerosos assistentes valiosos e ativos, tanto médicos como não médicos, que a utilizam como procedimento para o tratamento das doenças nervosas, como um método de pesquisa psicológica e como um instrumento auxiliar para o trabalho científico nos mais variados setores da vida intelectual. Então olha que interessante. Então por que tem tanta forma de resistência à psicanálise se é uma coisa tão boa? Por que será? Aí ele continua no texto, eu fui extraindo alguns argumentos dele. Vamos lá, ele começa a falar dos psiquiatras. Os próprios psiquiatras, cuja atenção estava sendo constantemente compelida para os mais inusitados e espantosos fenômenos mentais, não mostravam inclinação para examinar seus pormenores ou investigar suas vinculações. Contentavam-se com classificar o variado conjunto de sintomas e remetê-los, até onde podia, a distúrbios etiológicos somáticos, anatômicos ou químicos. Durante esse período materialista, ou melhor, mecanicista, a medicina realizou avanços formidáveis, embora também mostrasse uma compreensão míope dos mais importantes e difíceis problemas da vida. Olha que interessante. O que ele está dizendo dos psiquiatras? Por que eles resistem à psicanálise? Porque a psicanálise traz uma nova causa explicativa para as coisas que chegam até ele. Um jovem psiquiatra que recebe, por exemplo, alguém que está triste, porque percebe, por exemplo, que o casamento vai naufragar. Essa pessoa, ela tem um fenômeno, ela se apresenta fenomenicamente como alguém aborrecido que diz, puxa vida, eu estou muito triste, estou achando que nada na minha vida dá certo, acho que o casamento não está legal, meu trabalho não está bem. Que remédio pode oferecer um psiquiatra para isso? Nós estamos num momento histórico no qual a psiquiatria está se tornando uma medicina sem causa. Por quê? Qual é a ideia da estratégia diagnóstica e terapêutica do psiquiatra? Deixa eu achar a causa no meu rol de causas que eu tenho aqui comigo, vou encaixar e a partir desse encaixe eu faço o diagnóstico, o tratamento e talvez possa até predizer um prognóstico. Mas não tem uma causa. Qual é a causa? É uma disfunção bioquímica, é uma questão de sinapse. Então eu vou dar esse remédio, vai melhorar, mas isso vai salvar o casamento dessa pessoa?
Tá claro? Então, o que seria esperado do psiquiatra? Poxa, isso o remédio pode ajudar, isso o remédio não pode ajudar. Você precisa de um outro tipo de ajuda. E qual seria essa ajuda? Dentre outras, não exclusivamente, mas a psicanálise. Tá claro? Já na época o Freud já falava disso. Então, a tendência do psiquiatra é resistir a isso, dizendo, não é possível, a causa é orgânica. Agora os filósofos, olha que interessante. A ideia de filósofos sobre aquilo que é mental não era da psicanálise. A maioria esmagadora deles vê como mental apenas os fenômenos da consciência. Para eles, o mundo da consciência coincide com a esfera do que é mental. Tudo mais que possa se realizar na mente, pode pôr entre parênteses, entidade tão difícil de aprender, é por eles relegados aos determinantes orgânicos de processos mentais ou processos paralelos aos mentais. Ou falando com mais rigor, a mente não possui outros conteúdos senão os fenômenos da consciência e, consequentemente, a psicologia, a ciência da mente não tem outro tema geral. Ademais, a esse respeito, a opinião do leigo é a mesma. Então, olha que interessante. Os psiquiatras resistem à psicanálise porque ela tem outra explicação causal, e os filósofos, e quiçá também alguns psicólogos, vão da mesma maneira, porque o filósofo diz, tudo está na consciência, basta pensar. Se você se dedicar a pensar, você vai sair dessa. E o psicólogo, que estuda psicologia, sabe, isso depende de uma mudança do seu comportamento, basta você querer. A psicanálise traz um novo olhar para isso. Pera, não é bem isso, é uma outra coisa. Aí o Freud diz, calma, isso são os opositores acadêmicos. Agora vamos para a cultura, vamos para a sociedade. Olha que interessante, a civilização humana repousa em dois pilares, dos quais um é um controle das forças naturais e o outro a restrição de nossos instintos, das pulsões, né? O trono do governante repousa sobre escravos agrilhoados. Entre os componentes instintuais que são assim colocados ao seu serviço, os instintos sexuais, no sentido mais estrito da palavra, são conspícuos por sua força e selvageria. Olha o termo do Freud. Sua força e selvageria. Que desgraça se eles se libertassem. O trono seria derrubado e o governante calcado sob pés. A sociedade está ciente disso e não permitirá que o assunto seja mencionado. Olha que interessante. A psicanálise traz uma visão de mundo de que, se cada um de nós, de fato, fizermos o que desejamos, não existiria mais vida em grupo, não existiria sociedade. O nosso objetivo seria transformar todos em objeto. O problema é que todos também gostariam de transformar, cada um ao seu tempo, o outro em objeto. Está claro isso? Dá para entender de onde vem a moral, bons costumes, religião, direito, medicina, psicologia? Mecanismos de controle, porque se não controlar, o ser humano pode fazer algo terrível. Ok? Ele continua. Com sua teoria das pulsões, a psicanálise ofendeu os sentimentos dos indivíduos, na medida em que se consideravam como membros da comunidade social. Outro ramo de sua teoria estava destinado a ferir toda pessoa individualmente no ponto mais sensível de seu próprio desenvolvimento psíquico. A psicanálise livrou-se de uma vez por todas do conto de fadas de uma infância assexual. Demonstrou o fato de que interesses e atividades sexuais ocorrem em crianças pequenas desde o início de suas vidas. Mostrou por que transformações dessas atividades passam, como, pela idade de 5 anos, eles sucumbem à inibição e como da puberdade diante entram a serviço da função reprodutiva. Reconheceu que a primeira vida sexual infantil atinge seu ápice naquilo que se conhece como complexo de Édipo, uma ligação emocional da criança ao genitor do sexo oposto, acompanhada por uma atitude de rivalidade para com o mesmo sexo, e que nesse período da vida tal impulso se amplia desinibido para um desejo sexual direto. A confirmação disso é tão facilmente possível que somente esforços supremos poderiam conseguir expressá-lo. Olha que interessante. Então as coisas que nós julgamos sagradas, mágicas, inocentes, a psicanálise vem e destrói. Por exemplo, o que a psicanálise tem a dizer da seguinte frase: ah, eu tenho uma inveja boa do meu colega, é a inveja branca.
Aí o psicanalista chato diz o quê? Você quer destruir. Não, eu tava vendo meu irmão se trocando e eu achei ele super bonito. Não é que eu tava sentindo nada por ele. O psicanalista diria, provavelmente. Já fala, né? Essa mãe com essa criança que foi fruto de uma gestação complicadíssima, está numa cama de hospital há 1 ano, essa mãe ama profundamente essa criança. Em nenhum momento ela poderia imaginar ela sem essa criança. Na psicanalisia, talvez no plano inconsciente, ela queira se livrar dessa criança, porque é um fardo para ela. Não, mas não é possível, o amor da mãe, mais ou menos. A mãe não ama tanta criança, a mãe ama ela na criança. Então o psicanalista é esse chato, né? Você tem um monte de ilusões que ele vai destruindo. Não, tem uma que é pior, né? Mulheres. Homem é difícil falar, mas a mulher fala, eu só tenho olhos pro meu marido. Quando a mulher fala isso? Você tem certeza? Não desejo mais nenhum. Paulo Zulu pelado saiu agora na internet. Não senti nada. Você não sentiu assim Paulo Zulu pelado? Assim? Não, nada. Só meu marido pelado. A gente sabe que isso não é verdade. Aí o Freud vai inventando conceitos. Vou pegar só uma denegação. O psicanalista é um bicho muito chato, não é? Fala assim, eu não queria prejudicar tal pessoa. Ele aí pergunta, você não queria? Eu não quero parecer fofoqueiro. Você não quer parecer fofoqueiro. Não, eu não quis prejudicar aquela pessoa de propósito, né? Não quis. Ou seja, que não é esse na frase. Então depois da psicanálise, a gente fala, pô, então peraí, então não sou eu que estou no controle? Não é. Mas eu sonhei que eu estava beijando o meu chefe na boca, aquele homem horroroso. Mas por que você estava beijando ele na boca? Ah, sei lá, esse é sonho. Eu comi manga com leite de noite, comi feijoada. Não. Tem algo além aí. Então quer dizer, a psicanálise vai descobrindo algo dentro da gente que não se afina a essas coisas que a moral, os bons costumes, educação, direito, blá, 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 ciência, religião, nos diz que é o certo. Então, o Freud descobre que dentro do homem habitam outras coisas. Então, olha que interessante o que ele fala. Se novamente voltamos os olhos para as diversas resistências à psicanálise, antes enumeradas, evidencia-se que apenas uma sua minoria pertence ao tipo que habitualmente surge contra a maior parte de inovações científicas de qualquer importância considerável. A maioria delas se deve ao fato de que poderosos sentimentos humanos são feridos pelo tema geral da teoria. A teoria darwiniana de descendência defrontou-se com a mesma sorte, de vez que pôs abaixo a barreira arrogantemente erguida entre os homens e os animais. Então aquele papo de, eu sou igual a Deus, feito, eu sou assim, não, você é igual a macaco. Putz, mas o macaco é só o macaco que fala. Tanto que a gente olha para os macacos e fala, nossa, parece um humano, né? Talvez fosse o contrário. Chamei essa atenção para a analogia, um trabalho anterior no qual demonstrava como a visão psicanalítica da relação consciente com o inconsciente irresistível constitui um golpe severo para o amor próprio humano. Descrevi-o como sendo o golpe psicológico ao narcisismo dos homens e o comparei com o golpe biológico desfechado pela teoria da descendência e o golpe cosmológico mais antigo a ele dirigido pela descoberta de Copérnico. Então Copérnico, Darwin e Freud tiraram o homem do centro. Copérnico disse, a Terra não é o centro do universo, só mais um planetinha meia boca aí, gira em volta do Sol aí, é super pequenininho, pior ainda. Então nós não somos o centro do universo, não. Aí Darwin disse, poxa vida, então nós somos uma evolução, nós somos, se puder chamar isso aqui de evolução do macaco, mais ou menos isso. Aí vem o Freud e diz, putz, você não é senhor na sua própria casa, tem algo que manda em você. Mais ainda, define seu destino, define seus atos, define seus interesses, define sua percepção. Na verdade, diz quem você é. Freud, evidentemente, vocês podem deduzir do que eu estou falando, dá o nome de inconsciente. Então nós somos pessoas divididas entre consciente e inconsciente. Obviamente
nós adoraríamos ser aquele que a nossa consciência diz que somos. O problema é que nós somos muito diferentes disso que a gente acha que a gente é. Eu dou sempre 2 exemplos bem comuns, 3 exemplos. Eu sempre repito isso que é super ilustrativo. Por que a gente se espanta quando a gente vê foto da gente? Vídeo da gente no churrasco, no casamento. Olha o casamento, olha o vídeo. Você fala, nossa, isso aí sou eu. Olha você. Não, não sou, não, é você. Quando você ouve sua voz gravada na secretária eletrônica, agora tem uma... Eu uso minha voz e falo, nossa, meu Deus do céu, né? Ou quando você passa num lugar grande que tem um espelho, né? O Freud chama de estranho, dá um susto, unheimlich. Você olha para o espelho e fala, nossa, sou eu. Aí você começa a se ajeitar, né? Você muda a postura. Aí eu pergunto, mas está diferente do quê? Está diferente de um eu que você supõe ou deseja ser. Então você chega no analista para se queixar, porque você não é esse eu. Mas eu não sou esse cara que eu achei que eu era. Não, você está bem longe disso. Então, peraí, eu vou ter que fazer um tratamento para me aceitar isso. E os outros tratamentos dizem que não, nós vamos transformar em você aquele cara que você acha que você é. A psicanálise vai ao contrário, eu vou ter que pagar para me aceitar que eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. E mais ainda, você não sabe como você vai ficar com a vida bem mais leve depois disso. Então, resultado, o narcisismo dos homens naturalmente vai se opor a essa grande novidade, né? Poxa, eu preferiria continuar acreditando que eu seria esse ser humano ideal que nós chamamos de ego, né? Aí vamos lá, última frase. Dificuldades puramente externas também contribuíram para fortalecer a resistência à psicanálise. Olha que legal essa frase. Não é fácil obter um juízo independente sobre questões envolvidas com a análise sem a termos experimentado ou praticado em outrem. Quem faz análise quando chega em casa? O marido, a mulher pergunta, você consegue explicar? Geralmente ele fala, paga pra mim, conversa comigo. Pô, tá gastando dinheiro pra quê com isso? Quanto você gastou na decisão? Dá pra mim esse dinheiro, eu te ouço. Fico aqui, você fala a noite inteira. Aí você tenta explicar, mas não é assim. Aí ele cortou, mas como cortou a sessão? O senhor está pagando por 50 minutos? Não, mas eu gostei, a hora que ele cortou, eu fiquei pensando na... Mas você é um tonto mesmo, você não está vendo que esse cara... Então você não consegue entender a psicanálise se você não deitou no divã, ou no nosso caso, deitou no divã e de alguma maneira praticou também sentou atrás do divã, né? Também pouco se pode realizar este último sem ter adquirido uma técnica específica e decididamente delicada, de vez que até recentemente não havia meios facilmente acessíveis de aprender a psicanálise sua técnica. Eu trouxe esses trechos do Freud porque é ele dizendo o porquê da resistência. Agora, peraí, resistir é uma coisa, querer matar é outra. Aí eu trouxe aqui um livro, eu vou só levantar para mostrar para vocês. Vocês devem ter ouvido falar desse livro, não sei se vocês conseguem enxergar, chama-se Livro Negro da Psicanálise. Tá aqui jogando no Google. Faz um tempinho, já misturei dela. Livro Negro da Psicanálise. Só jogar na internet, lá no Google, vocês vão poder observar. Esse livro que é o Rotinesco começa um dos livros dela falando e criticando. Exatamente. Nossa, Rotinesco adorou o livro. Então eu trouxe só esse recorte, eu poderia trazer outros. Por quê, gente? Eu acho que isso é importante. Nos anos 60 e 70 especificamente, com o fim do welfare state, todo mundo sabe que é o welfare state, estado do bem-estar. Ou seja, o governo, de alguma maneira, financiava, dedicava grande parte das receitas para um estado do bem-estar, especialmente na Europa. Então você ficava desempregado, você tinha o seguro-desemprego de 1 ano, você tinha acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade. Você fazia análise 5 vezes por semana, pago pelo dinheiro público. E aí o que acontece nos anos 60 e 70, especialmente com Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos Estados Unidos, nos 70? Eles começam a querer mexer nisso. Peraí, por que tanta verba está indo para a saúde, para a educação?
para seguro-desemprego, para... enfim. Vamos começar a investir o dinheiro em outras coisas. Mas só que para você remexer nesse dinheiro, que é o que está acontecendo agora no nosso país. O governo Temer está fazendo exatamente isso, desvinculando verba sobre esse DRU, desvinculação da Receita da União, da saúde e da educação. Uma porcentagem significativa vai para a educação e vai para a saúde, eles estão querendo mudar. Por quê? Nós temos um limite de dinheiro que entra, que é arrecadado. Peraí, por que a gente precisa usar aqui ou ali o dinheiro? Como a gente faz com o dinheiro na nossa casa? Quando a gente quer comprar algo novo, precisa poupar, ou precisa gastar um pouco a mais, a gente vai realocando o dinheiro. Ou a gente gasta mais, ou a gente economiza de outros lugares. Então esse movimento dos anos 60 e 70 precisava dizer o seguinte: está gastando muito dinheiro com saúde e com educação. E o fracasso escolar aconteceu. E aí, resultado, começaram a inventar saídas para justificar essa mudança de orçamento. E qual foi a saída? Vamos achar explicações para o fracasso escolar e para esses tratamentos de saúde. Olha que interessante como uma questão política. Como que o fracasso escolar começou a ser explicado, especialmente nas escolas públicas? A criança não aprende por quê? Porque ela é filha de famílias desestruturadas, filha de imigrantes, ela não tem capital cultural, ela tem deficiências cognitivas, deficiências de alimentação. Estou falando da Inglaterra, mas está todo mundo pensando no Brasil, né? Só ler uma autora chamada Maria Helena Souza Pardo, Produção do Fracasso Escolar. Só ler esse livro, só esse, não precisa ler mais nenhum. Olha que coincidência, no mundo todo começam essas explicações. E na área do psiquismo, que é o que nos interessa? E na área do psiquismo? As coisas não acontecem por uma divisão subjetiva e precisa de análise 6 vezes por semana. As coisas acontecem por quê? Por uma razão biológica, bioquímica, neurológica. Então o que é necessário? Medicação. Então ao invés de eu pagar salários para analistas que existiam na rede pública na Inglaterra, eu passo a pagar salários para mais médicos, um número maior de médicos, darem o quê? Pílulas. Tá claro? Mas teria a psicanálise ou as outras linhas terapêuticas, a gente precisa dar um jeito de destruir, de atacar. Vamos atacar como? Dizendo que elas não são ciência, elas não têm resultado comprovado. Tá claro? E aí, por volta dos anos 70, começa o ataque, principalmente a Freud. Em inglês tem uma expressão chamada Freud bashing, ou seja, batendo em Freud. Começam todas as críticas à psicanálise, especialmente as teorias comportamentais cognitivas e, fundamentalmente, a psiquiatria mais biologicista. Por quê? Os laboratórios farmacêuticos tinham muito interesse de que as pessoas passassem a se tratar com pílulas, não com palavras. Por exemplo, nós fazemos um evento de psicanálise, o Olivan sabe, ninguém patrocina. Nós pagamos. Qualquer evento de psicanálise. Vai no evento de psiquiatria. Eu já fui. O que se ganha de brinde é impressionante. Eu fui no evento de pediatria esses dias. Acho que eu ganhei umas 10 latas de leite mínimo, leite para velho. Mas tem leite para velho? Não, o senhor vai ficar velho também. É a mesma loja. Mas não é pediatria, não, mas é uma outra. Por que será? Será que é porque os laboratórios gostam dos médicos? O que vocês acham? Não gostam da gente? O que vocês acham? Tá claro? Não estou falando nada novo, né? Fica difícil de entender a palavra medicalização? Fica difícil de entender agora o que significa a palavra medicalização? Ou seja, tudo que você tem uma causa biológica, tem um remédio que você vai precisar tomar até quando? No final da sua vida. É sempre até o fim da vida. Nossa, mas até o fim da vida não tem? Não tem. É uma doença constante, crônica. Cada vez que você aceita, alguém no laboratório tem um orgasmo. O presidente do laboratório, o diretor de vendas. Então vocês estão percebendo que eu estou comunicando a vocês sobre um comércio de explicações, de novas causalidades, de novos tratamentos, ancorados por o quê? Uma nova forma de propaganda. Está claro? E aí a psicanálise era chata, atrapalha. Então, resultado, esse livro negro da psicanálise, é um livro de quase 1000 páginas, sai na França e causa um impacto. Esse livro já tem quase uns 10 anos, aqui no Brasil saiu faz uns 5, mais ou menos.
causa um impacto violento, porque juntam-se autores que têm só um propósito: criticar a psicanálise. Então, a gente não vai ter tempo, eu fiz uma compilação aqui modesta, fui pegando os capítulos e, grosso modo, condensei assim. Principais críticas: os casos clínicos de Freud eram distorcidos pela sua neurose. Tá? Então, o Freud não poderia escrever porque ele, no fundo, era um sujeito neurótico e ele distorceu ao bel prazer dele. Não havia cura, apenas arranjos para comprovar a teoria nascente. Ou seja, pega lá no Freud, você vê que ele queria comprovar a psicanálise e fazia perguntas para as pessoas: mas você não sonhou com isso? Não te lembra o seu pai? Tá vendo? Então o Freud é desonesto. A psicanálise tem um extraordinário poder de propaganda, o que é verdade, né? Esse do toca-troca, todo mundo vai sair daqui falando, né? Isso é uma propagação absurda, né? Você é um gênio da propaganda. A psicanálise se propõe incomparável. Discordar significa resistir. A psicanálise é que nem corintiano, né? O corintiano também. Você descobre, ele está resistindo, você não entendeu ainda o que é o Corinthians. No fundo tem isso. Não, o Freud escreve um texto. Se você discorda da psicanálise, você está resistindo. Tem um fundo de verdade nisso. O método só funciona se o paciente se encaixa nele. Vocês estão percebendo que são críticas duras, né? Calma. Os resultados não podem ser comprovados cientificamente em laboratório. Quem fez faculdade de psicologia sabe de que eu estou falando. Desonestidade de Freud e seguidores, intelectual, moral e profissional. Que aí na última parte do livro eles criticam todos. Melanie Klein, Lacan, Doutor, todos, criticam todos. Hegemonia das explicações causais, cresce mais profunda e mais efetiva. Porque de fato, quando a gente começa a falar, a teoria comportamental, não, isso é superficial. Isso vai te tratar que nem um rato. A análise é profunda. Os riscos de um tratamento psicanalítico, cuidado com os psicanalistas. Aí eles falam do autismo. Não por coincidência, há uns 4 anos atrás, ocorreu um movimento em São Paulo para fechar um ambulatório chamado CRIA, que atendia crianças, não só crianças com questões neuróticas, mas fundamentalmente crianças psicóticas, principalmente crianças autistas. Só que tem um detalhe: os psicanalistas eles brigam muito entre si, mas quando eles se juntam, você só precisa de um inimigo comum para todo mundo ficar amigo, né? Eu me recordo do movimento, eu compartilhei o documento que chegou até mim pelo Facebook. Foi um documento de um médico pedindo para o secretário da saúde tirar a psicanálise do tratamento dos autistas, porque não tinha, era isso aqui, ó, não tinha fundamentação científica, precisa dar remédio, é um por um, não dá, não, a gente precisa de uma coisa de massa. Isso alguém pegou e colocou na rede, e eu compartilhei. Eu me recordo, depois de alguns meses, o Facebook te retorna a sua publicação, né? Deu 2.500 compartilhamentos. Fiquei pensando nisso, falei, nossa, que interessante, né? Aí peguei uma entrevista com a Catherine Meyer, que é a escritora do livro, a organizadora, na verdade, né? E ela fala assim: eu queria criticar a psicanálise, mas eu não vi que eu mexi com uma religião. Aí olha que interessante, né? A psicanálise tem uma coisa que eu nunca entendi, né? Como é que você bate nela, ela fica mais forte, que nem bolo, né? Você bate na massa, o bolo cresce. Mas peraí, mas esse livro não causou efeito algum. E tem coisas que você lê que você começa a pensar e falar, não, de fato. Vou dar um exemplo. Tem tolices, quer ver? A principal delas, um artigo do Patrick Marr. Freud transou ou não com sua cunhada? Ele foi atrás disso. Então tem um hotel chamado Hotel Brasil em Paris, que o Freud se hospedou com a cunhada. Pronto, ele se hospedou com a cunhada. Aí ele foi tentar descobrir a cama. Aí o gerente do hotel, não, naquela época eram 2 quartos contíguos. Eu pergunto, quem tem interesse em saber se o Freud transou com a cunhada? Acho que só uma pessoa tem interesse. O nome dela é Marta Freud, não é da minha família. Mas se o Freud transou com a cunhada, o que significa? Ah! Então eu sei de onde ele tirou essas teorias sexuais pervertidas. Ele é um pervertido. Isso é uma tolice. Isso é risível, por isso está todo mundo rindo. Isso é uma piada. Mas você fala, mas peraí, mas para criticar o Freud eu preciso de uma piada? Eu não vejo psicanalistas se juntando para criticar o Jung, o Skinner. Vamos escrever 1000 páginas contra o Skinner. Não vejo isso. Mas por que será que o Freud chama tanto a atenção? Esta é a grande questão que eu quero trazer para vocês. Aquilo que não é criticado não é alvo de ódio. Aquilo que é admirado é alvo de amor. Agora, qual que é o contrário do amor? Não, a indiferença.
O amor e ódio é exatamente a mesma coisa. Porque se você sente ódio por algo, você não tira aquilo da cabeça. Esse pessoal do livro não deve tirar o Freud da cabeça. Deve sonhar com ele. Não, deve sonhar com o Freud, né? E aí você entra na internet e joga os nomes dessas pessoas, elas como é que eu posso dizer? Elas têm outros trabalhos, enfim, na qual elas criticam a psicanálise, enfim, o Freud, uma série de trabalhos. O sujeito então fica nisso, o que ele ganha com isso? Essa é a questão. Será que é só a venda de livros ou pode ter algum outro interesse? Então, fica mais ou menos claro por que precisa matar a psicanálise. Bom, vamos lá. Gente, por que a igreja queimou as bruxas? O que era a bruxa? Não essa bruxa que a mídia passa aí, que é super legal, né? Eu fico chamado a bruxa que é demais, assista. Não esse bruxa de legal. Mas o que eram as bruxas? Curandeiras da época. Curandeiras da época que tinham um saber sobre um sofrimento de alguém ela demandar e ela falava, ó, amassa isso aqui, passa, toma isso. A minha avó fazia, toma chá disso, chá daquilo. Por que a igreja queimava a bruxa? Por que a igreja não conversava com a bruxa? Sem a cura das bruxas, você tinha que procurar a sua salvação em Deus. Então o que a igreja fez? Vamos tirar essas bruxas do caminho. Porque o sujeito sofre e vai buscar a resposta do sofrimento dele onde? Queimaram todas as bruxas. Aí quem veio para rivalizar com a igreja? Universidade. Unidade na diversidade. Diversos campos do saber que começariam a providenciar explicações sobre o que é humano. Resultado, começou uma coisa chamada ciência. O que o cientista, que alguém ligado à ciência diz da religião? Isso não é ciência. Está claro? Percebe que é o mesmo movimento com a psicanálise? Ah, isso não é ciência. Ah, isso não tem resultado comprovado. Dá para queimar os psicanalistas? Não, como é que eu faço? Ataco-os pela mídia, pela propaganda. O problema é que tem um detalhezinho. As pessoas da mídia amam psicanálise. O que todo autor de novela da Globo fala? Pega uma entrevista, procure lá. Entrevistar Aguinaldo, Aguinaldo Silva, Benedito, pega uma entrevista dele. Eu aposto que na metade da entrevista ele vai falar Freud ou vai falar psicanálise. Ou vai falar neurótico ou vai falar autofálico. Teve uma época, isso talvez uns 20 anos atrás, que a Igreja Universal do Reino de Deus começou a entender que aquelas mulheres que iam lá na frente gritando possuídas, vozes de demônio, eles começaram a perceber que era uma coisa chamada histeria. Algum deles falou, epa, histeria. Histeria levou a Freud, falaram, epa! O que eles fizeram? Na Sociedade de Psicanálise Ortodoxa do Brasil. E eles queriam regulamentar a psicanálise. Só seria psicanalista quem fizesse um curso lá que misturaria religião e psicanálise. O que acontece? Os psicanalistas, de novo, se unem violentamente e no Congresso alguns deputados defendem a lei, né, e acabam vetando isso, no projeto do Weber Lopes, isso está na internet. E resultado, os caras conseguem impedir. Só que tem um detalhe, depois eu vendo as entrevistas com esses deputados, foram pessoas que fizeram análise. Tem uma gratidão para a psicanálise. Então, resultado, a psicanálise ela tem uma ligação visceral com a coisa. Quer ver? Vou dar um exemplo. Nós aqui todos, acho que na grande maioria, somos brasileiros. Não somos também como é brasileiro? Brasileiros, né? Tem um gringo de fora. Ele consegue entender o que é Raul Seixas? Raul Seixas já morreu faz 20 anos. Alguém aqui nessa sala não conhece nenhuma música do Raul Seixas? Alguém aqui desconhece o que eu estou falando? Cada um vai ter uma interpretação. Raul Seixas, já sei! Maluco, beleza, eu nasci há 10 mil anos. Vai começar a cantar. Que ligação afetiva é essa que você tem com o objeto? Só peguei Raul Seixas de exemplo. Tradição. Algo da gente. Colocar que você fala, puxa, isso é importante para mim. Claro, foi um fenômeno de massa. Não estou nem questionando qualidade. Mas peraí, por que esse cara é um ícone brasileiro? Eu perguntei para nós, porque um gringo não entenderia isso. Mas o que é Raul Seixas? Vou dar um exemplo.
Uma vez eu estava com uma pessoa venezuelana e eu fui com uma camiseta do Raul. Raul e ele dizendo, toca Raul. Eu ganhei quando eu comprei o DVD do Raul Seixas. Eu pus a camiseta e fui mostrar uma coisa para a venezuelana e o marido dela tinha acabado de chegar da Venezuela para morar no Brasil. Sabe que pergunta ele fez? Raul Castro? Faz todo sentido, gente. Venezuelano, Cuba, Fidel Castro, Raul... Esse cara não sabe o que é Raul Seixas. Então eu só peguei o Raul Seixas só para propor esse exercício para vocês. Troquem Raul Seixas. Digam Freud. Você não vai abrir mão do Freud porque alguém está dizendo não é científico. Tome um remédio. Ou psicanálise, ou ainda mais no nosso imaginário, o psicanalista, o divã. Roberto Carlos tinha um nome chamado O Divã. Tinha um jogador do Vasco chamado O Divã, O D-V-A-N. A minha pai perguntou, por que você não me fala? Minha mãe adorava o Roberto, tinha uma música chamada O Divã. Aí ele virou O D-V-A-N, O Divã. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Não é porque um discurso se propõe a querer mudar uma ordem das coisas que a ordem de fato vai mudar. Vou dar um exemplo. Nós brasileiros, todo mundo conhece a Pizza Hut e todo mundo conhece, é mais nova, mas todo mundo deve conhecer uma loja de alimentos, uma franquia chamada Kentucky Fried Chicken. O que deu errado com o Kentucky Fried Chicken aqui no Brasil com a Pizza Hut? Vamos ver se vocês sabem. Eles entraram e quebraram a cara. Brasileiro não come pizza com a mão e não come queijo muito gorduroso com a mão. E eles deram entrevistas na Folha de São Paulo explicando, nós mudamos o frango é mais torradinho, mais crispy, para o sujeito poder pegar com o garfo. E a Pizza Hut, você tem garfo e faca. Quem já foi para os Estados Unidos sabe, o sujeito come a pizza com a mão. Uma vez ficou um gringo ligado, eu falei, o que você está fazendo com a pizza? Ele falou comer, que blasfêmia! Falei, já existe o garfo e a faca, seu primata! Ele não usava chinelo, falei, você está andando de meia. Mas eu estou dentro de casa. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou bárbaro. Deixa eu te apresentar o chinelo, não, o chinelo você usa na praia. Estou sendo irônico, porque é óbvio, são mudanças culturais, evidentes, são outras culturas. Então Freud está profundamente enraizado na nossa cultura. Agora olha que interessante, tem uma frase que eu fiquei louco para encontrar e eu falei, puxa, eu não posso terminar minha fala sem encontrar. Onde eu enfiei essa frase? Sempre assim, né? Já sei na minha tese. E aí eu vou pegar uma frase de um psicanalista, filósofo, eu gosto muito de Vladimir Safato, que é professor na USP, e ele fala uma coisa interessante. Ele está falando das críticas da psicanálise. Bom, tudo que eu acabei de falar. Olha que interessante a frase. Tendo isso em vista, podemos compreender de outra forma a ânsia social em decretar a crise da psicanálise. O que está em jogo aqui não é simplesmente um problema relativo à eficácia de uma prática clínica determinada. O que está em jogo é o sentido da noção de cura, de normalidade e o destino que queremos dar ao sofrimento psíquico. Acho linda a frase do Vladimir, por quê? Eu gosto desse termo, a ânsia por destruir, a ânsia por ocultar, a ânsia por minimizar. Por que será que tem uma ânsia tão forte em querer eliminar algo? Por que mexe tanto com as pessoas? Por que um inimigo é tão interessante? Vou dar um exemplo. Se você for numa religião evangélica, numa igreja evangélica, as explicações causais, via de regra, deles são por qual razão? Isso é obra do demônio. Aí você foi na Umbanda. Qual a explicação causal? Fizeram um trabalho. Você vai no centro espírita, o que eles vão falar? O espírito obsessor aí, te obsediando, está encostado em você. E assim sucessivamente. Aí você chega no psicanalista. O que ele fala? Puta chato, né? Mas o que ele fala? É o único cara que vai falar assim, acho que é você. Acho que você tem alguma responsabilidade. Uma vez mesmo, quando eu tive uma moça lá no bar, ela era super briguenta, eu estou dizendo para discordar dela. Quando eu discordei, eu falei assim, talvez exista uma possibilidade remota, mas, sabe, super remota. Que talvez você tenha uma pequena, mas muito pequena parte de responsabilidade nisso, de você brigar com todo mundo. Ela falou, não, todo mundo briga comigo. Eu falei, desculpa, é isso mesmo. Eu falei, mas talvez
fez. Ela falou, quanto? Os 2%? Eu falei, entre 1,5% e 2%. É lógico que entendeu a minha irmã. Então, naturalmente, quando a gente chega em todas essas igrejas, e no psicanalista, a gente fala a mesma coisa, estava errado com a minha vida. Todos os outros cursos dizem, calma, nós vamos consertar, vamos dar um remédio para você, vamos te ensinar o que fazer, fica tranquilo. Aí o psicanalista diz, fala mais sobre isso, o que acontece? Por que você acha que se repete? É interessante, como assim? Me fala um pouco. Tem alguma hipótese? Essas perguntas, elas tiram a gente do centro. E ao tirar a gente do centro, a gente tem possibilidade de ver outras coisas. E mais ainda, vai soar meio brega, vou falar, mas eu vou falar, melhoramos como seres humanos. A gente para de culpar o outro. Por isso que quando você faz análise, você fala, nossa, minha vida está ótima. Parei de brigar. Não, você pode ser um chato, né? Você já era um mala. Aí você faz análise, pelo menos você chateia só você. Não, aí você fala, nossa, minha mãe super legal, meu marido, minha mulher. O sujeito não se dá conta. Estou falando de mim, estou falando dos outros. Nossa, quem era meu amigo antes da análise era amigo mesmo, né? O cara para me aguentar. Aí você vai fazendo análise, vai te caindo assim, você fala, nossa, mas eu falava isso. Nossa, mas eu pensava. Caramba, mas ele estava na cara que ia dar isso. Você não consegue obter isso em qualquer outro tratamento. Você não consegue. Se é o espírito, é o espírito. Se é o capeta, é o capeta. Se é o cramulhão, se é o cramulhão, é o cramulhão. Se é o Palmeiras, se é uma macumba, se é qualquer coisa, responsabilidade do outro. Então a psicanálise, o Freud inventa uma coisa que tem a ver com a ética. E mais ainda, além da ética, ela te tira de uma posição infantil de desresponsabilização. Vou dar um exemplo. Eu atendo adolescentes que estão prestando vestibular. Uma pergunta que eu faço sempre. Ah, é porque eu não passei no vestibular, é muito difícil. Eu falo, e por que é difícil? É porque eu não aprendi, não me ensinaram. Aí ele critica todo mundo, a escola, os pais e tal. Aí eu faço uma pergunta para ele. Me conta um pouco, qual foi sua nota nas disciplinas? Ah, física foi tanto, biologia, química, tal, 7,5. Isso aí não dá para passar. Aí o sujeito acaba de explicar. Você pergunta, e você já sabe o que você não sabe? Ah, eu acho que eu não sei bem matemática. Eu acho que me falta uma base em matemática. Sei, uma matemática que você deveria ter aprendido. Ah, sei lá, não me ensinaram lá no ensino fundamental. Depois do ensino médio, como que vão me ensinar se já não. Ele não é sujeito, né? Nem ensinado. Eu falei, e o que você pensa em fazer assim? Agora que você já sabe. Ah, precisa estudar, né? Eu falei, estudar assim. Quando? Ah, todo dia. Bastante. Pegar matemática desde lá do começo e vir estudando. Ah, interessante. Como que você acha que faz isso? Ah, só pegar essa apostila já que eu tenho. Aí o sujeito para e olha para mim. Você está querendo dizer então que eu tenho que estudar? É, mais ou menos isso, assim. Mas tipo, assim, no cursinho em casa também? Mais ou menos nessa linha. Quase isso. Mas bastante, falei, de preferência, assim. Nossa, mas então significa que eu tenho que fazer alguma coisa. Mas quem mais teria? Tá claro? Estou sendo caricato aqui, mas no fundo é isso que eu faço para os adolescentes. Porque o sujeito ele acha que ele não tem responsabilidade, só eu não passei no vestibular. Uma vez eu estava folheando uma revista, essas de consultório, revista antiga, sem capa, acho que era Isto É, sei lá. E aí tinha especialistas dando respostas. Eu adorei uma de um professor de educação física, uma moça escreve: professor, eu sou obesa e eu sempre leio a sua coluna, o senhor dá ótimas dicas. E eu queria emagrecer uns 30 quilos, mas ó, já vou avisando, eu não suporto dieta. Eu não gosto de ser assim limitado, eu gosto de comer o que eu quero. E também, olha, eu não gosto de atividade física porque eu não vai ficar suado. Então, o que eu deveria fazer, professor? Aí ele falou uma frase muito interessante, nossa, esse cara é ótimo. Ele falou, você não quer emagrecer, você quer ser emagrecido. Eu estou só trazendo esse tópico, porque eu acho que é muito interessante. A psicanálise, de alguma maneira, quer seja pela vida, do humor, como eu contei aqui, ou de alguma maneira, ou de alguma outra maneira, o analista te dá um toque. Peraí, tem uma parte sua aí. Você pode mudar, você não precisa ficar preso nisso, reclamando, se queixando, girando em falso. Dá para fazer algo diferente. Ah, mas vai dar trabalho. Dá trabalho mesmo. Freud dizia, você faz omelete sem quebrar os ovos. Ah, eu queria tanto omelete, mas eu não queria quebrar os ovos, então não vai ter omelete. Ou seja,
a gente tem que fazer a nossa parte. Aí o que acontece? Aí o sujeito começa na análise e vai resistindo e teima, mas aí ele começa a fazer coisas diferentes e a vida dele começa a mudar. Aí qual a primeira coisa que acontece com ele? Ele vira um chato e quer que todo mundo faz análise. Ele pega um monte de cartão, né? Você me dá 30 cartões? Eu falei, mas por que você quer 30 cartões? Não, porque eu vou dar para as pessoas da minha família. O sujeito começa a se sentir culpado, né? Porque a vida dele começa a melhorar, ele quer trazer todo mundo. Eu falo, calma, cuide de você que já está excelente. Você já passa a ser um modelo para os outros. Quem tiver que chegar aqui, chega. E é aí que eu queria me deter agora. Quem chega no consultório psicanalítico e quem fica. Essa é a questão. Não é um tratamento para as massas, para a totalidade da população. Por quê? Ah, Leandro, do que você está dizendo? De dinheiro, não é nada de capital cultural? Nem tanto. É uma relação com as coisas da vida. O sujeito acaba chegando porque ele já tem um jeito de lidar com as coisas da vida na qual ele não se coloca como vítima, coitadinho, como passivo. De alguma maneira ele já tenta, batendo a cabeça, ele faz o que precisa fazer. Esse sujeito acaba chegando na análise. Esse sujeito não é pego por esse discurso de que a psicanálise não é de que a psicanálise não é científica. Isso é tolice, não é dessa ordem. E é esse sujeito que vai transmitir pelos seus atos e pelas suas palavras a psicanálise para outras pessoas. Quem vier me procurar a partir desse sujeito já vem com uma transferência com a psicanálise, não é nem comigo. E vou dizer mais longe, já caminhou até um pouquinho. Não tem um médico casado com a psicóloga, que ele adora a psicologia, encaminha todo mundo, não fica. Ele fala, ah, minha mulher é psicóloga, eu encaminho todos meus pacientes, não ficam. Por que não ficam? Porque é de uma outra ordem, ele não experimentou nele esse processo. Agora, quem experimenta em si, de alguma maneira, transmite esse ponto e esse outro acaba chegando, isso forma uma rede interessantíssima. Forma uma rede interessantíssima. Que a propaganda massificada não tem. Então, resultado, essa propaganda, essa estratégia, como é que eu posso dizer, pensada por marqueteiros, funciona até um certo momento, até um certo ponto, com um certo número de pessoas. Mas não funciona com o todo. Tem uma frase clássica que vocês já ouviram, né, sobre a propaganda. Você pode enganar um grande número de pessoas por algum tempo. Você pode enganar algumas pessoas por um grande tempo, um grande período. Mas você não pode enganar todos todo o tempo. Então, a morte da psicanálise, toda essa tentativa, um livro desse ajuda a psicanálise a ficar mais forte, causa um efeito rebote. Quanto mais é criticado, mais... Uma pergunta. Em alguns países, simplesmente não existe a psicanálise, ou a psicanálise não é valorizada, ela não tem força. Mas eu me pergunto, como seria a vida de um país exclusivamente sem psicanálise? Teria outros modelos de tratamento, sem dúvida, não questiono isso. Mas eu fico pensando, o que vai acontecer com a humanidade o dia que ela se negar a entender que existe uma coisa chamada inconsciente? Porque não é porque a gente para de falar de algo que ele some, que ele desaparece. Ao contrário, ele aparece mais forte. Era isso que eu tinha para vocês.